Então, o que acontece? É muito comum, por conta de você não ter um repertório, por falta de um dia alguém ter chegado para você e falado assim, sabe? Quando o marido disser tal coisa, ao invés de ser reativa, ao invés de pegar o problema para você, olha um pouco mais para esse homem. Para de achar que esse homem chegou saudável no casamento. E não dá para confiar e entregar esse marido para Deus dará e faz o que... Não, eu tô, de olho. Eu tô percebendo onde é que ele tá com dificuldade. E se ele tá com dificuldade em determinado ponto, ao invés de eu chutar cachorro morto, eu ajudo. Eu olho, eu estudo para entender. Gente, a decisão de ser uma mulher sábia é sua. Ai de nós se a gente não estiver realmente estudada. Pra gente saber se portar nessas horas, sem surtar, sem bancar a louca, sem cair nas arapucas que talvez estejam armando pra nós. Ai de nós. Ficar na ignorância, ficar na ingenuidade, ficar na inocência, ou coisa perigosa. Ou coisa perigosa é o tal do adulto inocente. Ai, eu tava inocente. Não fique, não seja. Mas também não seja como a raposinha sagaz que fica ali esperando. Isso te torna chata, isso te torna pesada, isso torna a vida muito chata. Entende? Você tem que saber relaxar. Para saber relaxar, você tem que estar ao lado de um homem que esteja saudável ou que você esteja sabendo conduzi-lo quando ele não está saudável. Porque se você quer um homem que nunca adoeça, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, fisicamente, você está querendo um ser que não é humano, porque o humano pode a qualquer momento ficar desempregado, ficar doente, ficar impotente, cair em vícios, cair em erros graves como traição. Isso é ser humano, gente. Então, quando o marido chega e fala, eu não te amo mais, ao invés de, então pega suas coisas e deu fora daqui, porque eu não vou ficar com um homem que não me ama, não. Ao invés de agir assim e depois se arrepender, é melhor mostrar, olha, isso me dói muito vindo de você. Me dói muito ouvir isso. E talvez você esteja falando isso porque você está confuso, porque nossa relação realmente não está boa. Mas isso pode mudar e eu posso te ajudar. Porque se realmente você não me ama e você descobrir que essa é a verdade, que não tem mesmo amor por mim, infelizmente a gente não vai conseguir seguir juntos, porque esse é um valor do qual eu não abro mão. Eu preciso ser amada, eu quero estar numa relação onde um homem me ama. Olha que massa! Você já está falando para ele, é o seguinte, e sem ameaçar. Vocês estão entendendo? E me diz, se eu tô muito equivocada, se eu tô muito viajando na maionese, de achar que faz toda diferença eu mudar as palavrinhas e mudar o tom. Vocês percebem que é posicionamento do mesmo jeito? E se ele não quer conversar? Eu lá falei pra vocês chegarem pro marido e falar assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu não falei não, gente, isso aí ele tá ali na cozinha, você chega lá pra ele. Isso não é conversa não, isso é posicionamento. O problema de vocês é que vocês querem o tal do senta aqui. Vocês querem um homem que é como sua amiga, que você fala assim, amiga, eu tenho uma fofoca, ela para tudo pra saber a fofoca. Homem tá se lixando se você quer conversar, se você não quer conversar, sabe por quê? Porque ele não quer. Homem não quer conversar. A maioria dos homens não querem conversar, sabe por quê? Porque o que vocês querem conversar é chato pra caramba na vida do homem. Mas marido meu tem que conversar assim. Vai nessa, desse jeito, pra você ver o tanto que você vai conseguir. Você quer conversar sobre o que você quer falar. Você não tá afim. E que tanto que você conversa sobre as coisas da vida dele. Mas ele não gosta de conversar sobre nada. Claro, porque a hora que você fala vamos conversar, ou é pra pagar boleto, ou é menino chato, ou é empregada que não tá correspondendo às suas expectativas, ou você quer contar da sua amiga invejosa no trabalho, ou você quer falar mal dos familiares dele, dos amigos dele. É sempre queixar, é sempre não sei o que, é sempre pedir, é sempre falar o que ele tá fazendo de ruim, é sempre não sei o que. Chega um ponto, mulher, que você precisa falar de coisa séria no seu casamento, mas seu homem, é Deus que me livre. Você fala em conversar.
Vocês viram que vocês complicam as coisas? Ah, ele não quer conversar. Que horas que eu falei pra você assim, ó, amor, vem cá e vamos conversar. Não tem disso. Nessa hora, você se posiciona. Posicionar, eu chego diante dele e me posiciono. E eu não falei pra vocês, você fala isso que não durou 1 minuto. Eu não preciso repetir aqui, porque eu tenho certeza que o que eu te falei não dura 1 minuto. Eu não falei pra você? Você chega, fala o que tem que falar e depois você sai. Sai. Porque a técnica infalível que eu falei pra você aqui, que eu ia te entregar, a técnica infalível, isso já foi descoberto, já foi provado. Você quer diminuir briga e discussão na sua casa porque as crianças não suportam mais discussão. Porque você não suporta mais, porque sua casa já está toda impregnada com grito, com palavra feia, com essa desarmonia, esse ritmo horrível da voz alterada sua e dele. A técnica é, fale o essencial e interrompa a conversa antes que vire briga. Toda briga é diálogo que se estendeu além do que deveria. Seria você falar tudo que eu acabei de te ensinar e ficar assim, e aí? O que você tem pra me dizer? Não tem nada pra dizer, não. Como assim? Aí começou. Pronto, já começou a briga. Então, briga é diálogo que passou da conta. Então, assuntos difíceis, a gente conversa de forma pontual e o mais curto, o mais sucinto possível. Então, mulher, você não precisa nessa hora de estabelecer um diálogo. E uma das coisas que eu quero falar aqui pra vocês nessa aula é: pare de romantizar essa história de diálogo. Você precisa se posicionar dentro do seu casamento. É muito mais posicionamento e muito menos diálogo. Ah, meu marido não quer dialogar. Aí já vem na sua cabeça lá uma cena bonita, onde o marido fica com toda a atenção em você, porque o assunto é importante. Nem eu tenho isso no meu casamento, gente. Olha, o meu casamento é maravilhoso. Tudo isso que eu ensino pra vocês, eu pratico, gente. Se eu puder, 25 horas por dia para esse casamento não entrar em crise. Porque nós atravessamos dificuldades, então não quero entrar em crise, não quero divórcio, pelo amor de Deus, nunca mais na vida. Então eu pratico isso. E eu falo pra vocês, aqui em casa não tem essa história de dialogar, não, uma vez ou outra. A gente senta pra dialogar. Na maioria das vezes são posicionamentos. Eu chego com meu marido, me posiciono. E sai de cena para não virar discussão. Ele chega para mim e se posiciona. Ele nem precisa se treinar, né? Porque o homem já é prático por natureza. Difícil o homem levar para discussão. Marisa, não, aqui em casa meu marido é que é picuinha. Ele é que gosta de ficar. Então você interrompe a conversa e fala, olha, pro bem das nossas crianças, nós vamos encerrar essa conversa aqui. Depois a gente retoma. Eles ficam putos da vida porque eles querem brigar. E eles querem brigar porque eles vieram de um sistema familiar onde tinha briga. Então, briga pra eles é o comum. Mas se pra você não é, ou se pra você passou tanto por briga que agora você não quer, tem que aprender a se posicionar. Eles ficam bravos pra caramba. Tem marido que fica agressivo quando a mulher interrompe e não deixa virar briga. E isso precisa ser olhado, isso precisa ser cuidado. Né? Mas a maioria deles não. A maioria deles vai ficar só bravo mesmo internamente, vai ficar lá se remoendo porque queria brigar. Não vai brigar. Não vai brigar por respeito às nossas crianças. A gente tem que aprender a resolver as coisas sem virar a briga. Como é que resolve isso? Evitando a conversa se estender, tá? A maneira como eu chego diante do marido muda totalmente o rumo da conversa. Se torna efetivo. Quando eu falo pra ele, é muito doído ouvir isso de você, eu já tô entregando ouro pra ele. Já tô falando, olha, eu tava esperando de você palavras bonitas. Quando eu te escolho em meio a milhões de homens, é porque eu achava que de você eu ia ouvir essas palavras bonitas. Que pena que eu tô ouvindo isso. Falei tudo isso sem falar isso. Simplesmente quando eu falo, é muito doloroso pra mim ouvir isso de você. Aí eu enfatizo o de você. Entendeu? De você. Se eu tivesse ouvindo isso de outro, mas eu tô ouvindo isso de você. Mas talvez você esteja confuso. Por que eu vou falar isso? Porque eu tô vendo que o homem tá parecendo uma barata tonta, que fala que vai embora, mas não vai. E ele não percebe isso. Até me arrepio, gente. Porque você já pensou que nessa hora o homem fala, uai,
É mesmo. Sem eu precisar falar pra ele. Você fala que vai, mas não vai. Fala que quer o divórcio, mas não busca o divórcio. Eu vou ficar dando ideia pra ele? Não, eu só vou falar o que eu estou percebendo. E eu estou percebendo que ele está confuso. E se eu percebo que ele está confuso, então eu posso mostrar isso pra ele. Dizendo, talvez você esteja confuso. Até porque a nossa relação não vai bem. A nossa relação não vai bem. Olha só, acabei de admitir e acabei de dar mais um ponto de luz e de clareza para ele. É mesmo? Realmente não tá bem. E ela sabe que não tá bem. Uau! Talvez eu esteja confuso porque a relação não tá boa, mas às vezes não tem a ver com ela. E aí, para finalizar, eu falo para ele, porque nós vamos precisar olhar para isso em outro momento. Porque para mim é um valor. Pronto, uau, acabei de mostrar pra ele. Meu filho, deixa eu te contar um negócio. Sem precisar falar isso, eu tô falando pra ele. Meu querido, é o seguinte. Você tem todo o direito de não me amar. Olha se você fala isso, que bagunça que vira. Mas você tá falando isso. Só que de uma maneira bacana. Uma maneira de uma esposa educada, uma esposa estudada.